É claro que a pressão ela é muito grande, né? O desempenho ele não está vindo e hoje nem o resultado. E é o que a gente está vendo e que você concedeu entrevistas, né, no final da semana, garantindo que o trabalho vai ter continuidade. Como é que você hoje se manifesta junto ao torcedor, né, que está pressionando mesmo, e que tenta passar algo de tranquilo, dizendo que essa continuidade ela vai pelo menos até o final de semana, quando a gente tem o Clássico Grenal? O torcedor, ele, embora não esteja contente com os resultados, nós também não estamos. É muito importante salientar isso para vocês e para a torcida do Grêmio, que nós não estamos contentes com os resultados, sabemos que temos que trabalhar muito. Isso aqui não é um ou outro culpado, todos nós somos culpados, me incluo a mim, toda a comissão técnica, todo o staff, né, o grupo de jogadores, todos nós temos que trabalhar um pouquinho mais, nos dedicar mais e para fazer dar certo toda essa reformulação. O que nos faz confiar de que esse trabalho vai dar certo é o trabalho que está sendo feito, a gente está vivendo esse trabalho dia a dia, e a gente tem certeza que isso aí, logo ali, a gente vai estar colhendo um fruto bem positivo. Rossato, boa noite. Boa noite. A janela doméstica fechou na última semana, o Grêmio trouxe o Marlon, totalizando 10 reforços nesse começo de temporada. O Grêmio tem quase um time de jogadores que chegaram, acredito que todos com aval do técnico Gustavo Quinteiros. O Grêmio só faltou trazer o zagueiro pelo lado direito que ele tanto pediu. Que falta para o Grêmio começar a jogar bem? Porque jogadores vocês deram para ele. Condições de trabalho o departamento de futebol dá para a comissão técnica. O que na avaliação do departamento falta para o Grêmio jogar bem e ter o desempenho que a torcida espera? Bem, só fazendo uma correção, são 11 contratações, não são 10. É isso. Então, o que está acontecendo? Está faltando, isso é consequência de um trabalho novo, né, de uma mudança. Em janeiro, a gente optou por fazer uma mudança de metodologia de trabalho, de forma de trabalho, e isso tem seu tempo de maturação. É simplesmente um tempo de maturação. Os atletas estão bem conscientes também que também tem que dar um pouco mais. E acho que, eu repito, todos nós vamos ter que dar um pouco mais e para que esse resultado venha. Rossato, aqui, boa noite. Boa noite. A gente não está conseguindo ver essa evolução do trabalho do Quinteiros, mesmo ganhando, mesmo perdendo, mesmo contra adversários mais frágeis, mesmo contra adversários mais difíceis. Qual é o prazo para ter uma evolução desse trabalho? Vocês colocam, porque torcedor hoje, muitos que querem a saída estavam esperando por essa saída, ela não vai acontecer. Vocês colocam um prazo, até esse jogo tem que melhorar, se não melhorar a gente vai ter que trocar. Não existe esse prazo, tá, Bruno? Não existe. O único prazo que a gente tem com a comissão técnica é o prazo contratual de 1 ano. Não tem isso, a gente, por óbvio, a gente quer continuar trabalhando e reavaliando a todo tempo, mas é sempre em função de ajuste de trabalho e visando o melhor resultado. Aqui, Rossato. O Grêmio vai fazer algum tipo de mudança, seja no discurso, seja na forma de trabalhar, alguma coisa de fato, uma ação que realmente mude também o resultado de campo, o desempenho dentro das 4 linhas? Discurso não, a gente vem aqui dizer o que realmente está acontecendo, né? A gente está presenciando um trabalho muito sério, muito correto, então não é uma questão de discurso, a gente vem aqui e fala efetivamente a verdade para o torcedor e para vocês. Agora, em relação às ações, todo final de rodada, no dia subsequente, a gente reúne com a comissão técnica e reavalia o que foi feito e o que a gente pode fazer de melhor para a semana seguinte. Rossato, boa noite. Como tem para contratar um técnico, em que momento, criando uma situação hipotética, que critérios se constrói para a demissão de um treinador? Do meu ponto de vista, é entender que o trabalho se esgotou, né? Então, nesse momento, a gente entende que o trabalho está iniciando. No momento que a gente entender, que a comissão técnica, todo o staff técnico entender de que o trabalho ele se esgota e que não se tem mais nada para tirar e para contribuir para o elenco,
ele consequentemente terá sua finalização. Mas, de novo, a gente reforça que a gente está confiando no trabalho, a gente presencia o trabalho, não tem a possibilidade de mudança desse treinador. Rossato, boa noite. Aqui. Boa noite. Tem uma vitória contra o Atlético Mineiro, né? E o Grêmio depois tem derrotas contra todos os outros times da Série A. 2 jogos, né? Isso, contra Flamengo, os jogos contra a Inter, contra a Juventude no Gauchão também. Não está se normalizando muito essa realidade do Grêmio? De oscilação, de repetição do discurso. A gente ouviu o Quinteiros aqui falar até sobre uma normalidade de competir contra os times grandes, ele citou grandes, contra a Inter, contra Flamengo, Atlético Mineiro. Não está se normalizando um Grêmio em meio de tabela? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Não é normal o Grêmio perder os seus jogos. O que eu vi hoje aqui foi um time que teve uma postura até de certo ponto, em alguns momentos, diferente do que vinha apresentando. Nós jogamos contra uma grande equipe que é o Flamengo, em relação de elenco e investimento, ela é superior à equipe do Grêmio. E a gente teve a infelicidade de sofrer um gol bem no início do jogo, que muda totalmente o jogo, né? Então, foram dois lances isolados, oriundos que deram origem para os 2 gols. E contra uma equipe dessa a gente não pode errar. Rossato, boa noite. Aqui. Bem. O Grêmio está entrando numa semana que tem Mirassol e ali na frente tem um clássico Grenal. O Grêmio ainda não venceu o Grenal esse ano e isso a gente sabe que para a torcida acaba tendo um peso um pouco grande nesse momento, ainda mais na irregularidade do time. Para a direção, o clássico Grenal tem um peso diferenciado em relação aos demais jogos e pode ter um peso diferenciado também na tomada de decisões? Ou a direção encara como mais um jogo dentro desse planejamento? Rafael, todos os jogos aqui têm o mesmo peso de 3 pontos, né? Por óbvio, o Grenal ele tem um fator adicional que é a rivalidade daqui do Rio Grande do Sul. E a gente quer ganhar esse Grenal, né? Então, só que a gente tem que pensar antes no Mirassol. Nós temos um jogo antes, né, que é o Mirassol, e a gente precisa também recuperar. Ponto perdido em casa tem que ser recuperado. Então a gente vai para o próximo jogo também buscando pontos. A gente faz um planejamento de pontuação que a gente acabou tropeçando aqui nessa pontuação, então a gente tem que buscar isso de algum lugar. Boa noite, Sato, tudo bem? Queria saber se, da tua parte, também já conversou com o presidente Alberto Guerra e com outros membros sobre isso, se o Grêmio pretende entrar com alguma medida na CBF sobre a arbitragem do Gerson hoje, e também de perguntar por que o Grêmio assinou quando o Edinaldo tentou se reeleger, o Grêmio foi um dos clubes que assinou para ele se reeleger. Por que o Grêmio fez isso, já que ele era uma figura já bem criticada por grande parte do futebol brasileiro? Obrigado. Em relação à representação, isso fica a cargo do jurídico do clube. Eu, pessoalmente, acho que foi pênalti, os especialistas dizem que não, mas se fosse o contrário, tenho certeza que a decisão poderia ser diferente. O que a gente quer é que, se acontecer algo similar também para o Grêmio, que seja o mesmo critério, que seja adotado o mesmo critério. Em relação à assinatura e eleição, não cabe a mim, eu sou o vice-presidente de futebol, essas questões são com o conselho de administração, é eles que definiram provavelmente e optaram por assinar ou não. Rossato, aqui. Boa noite. Boa noite. Quando a gente usa a mesma fórmula, geralmente a gente chega no mesmo resultado. Eu quero te perguntar o quanto que vocês do departamento de futebol estão conseguindo mostrar para o treinador que as falhas do nosso time, elas são sempre as mesmas, assim como os méritos do nosso time são sempre os mesmos. Não é preciso encontrar um rumo para que a gente corrija essas deficiências que já são conhecidas do torcedor. Qual é o papel de vocês nesse quesito com o treinador? O papel do vice-presidente de futebol aqui é criar uma harmonia dentro do vestiário, comissão técnica e também com a presidência, e fazer uma questão também institucional dentro do futebol. Em relação às questões de rendimento, de acertos e erros dentro do campo de futebol, a gente cobra, a gente é cobrado, a gente avalia nas reuniões e prospecta a semana seguinte. Então, se eu te elencar isso aqui, eu
a gente vai acabar entrando numa seara que não é legal. Essas reuniões são dentro do clube de avaliação e prospecção. Obrigado, Rossato. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite.